Você está sozinho, mais uma noite. A luz azul do celular ilumina seu rosto enquanto o mundo dorme lá fora. Você jura que não vai abrir aquele site de novo, que dessa vez vai vencer, que vai manter o controle. Mas o dedo desliza, quase como se tivesse vontade própria. E em segundos você já não é mais você. É só um espectador do próprio vício. De novo. Termina. Fecha a aba. Deita de lado. O peito aperta. O arrependimento começa. Você promete a Deus, mais uma vez, que foi a última vez. Mas no fundo, sabe que não foi. Você já se sentiu assim? Aquela mistura de prazer fugaz e culpa pesada, de êxtase momentâneo e vergonha prolongada? Você racionaliza. Pelo menos não estou fazendo mal a ninguém. É só eu e a tela. Só eu e meu pensamento. Mas algo dentro de você sabe que está se machucando, que está enfraquecendo, que está se escondendo atrás de um prazer barato para não encarar a realidade. Você nunca confessou isso para ninguém. Talvez nem mesmo para Deus de verdade. Não com sinceridade. Porque isso é o tipo de coisa que os outros não entenderiam, certo? Mas e se eu te dissesse que esse é um dos pecados mais antigos da humanidade e que homens muito maiores que você também enfrentaram essa guerra? Lembre-se de José, jovem, escravo no Egito. Poderia ter feito qualquer coisa para sobreviver. Poderia ter cedido e ninguém saberia. Mas quando a esposa de Potifar o agarrou, dia após dia, oferecendo-se a ele não negociou com a tentação. Ele não resistiu com força de vontade. Ele fugiu, correu, largou a capa e por isso foi parar na prisão, mas permaneceu puro diante de Deus. Gênesis 39. Agora pense nisso. Quantas vezes você não correu? Quantas vezes a capa da sua consciência ficou no chão enquanto você mergulhava na escuridão de novo? Luxúria não começa com o corpo, começa com o pensamento, com aquele olhar prolongado, com aquele vídeo inofensivo, com aquela conversa dúbia. Você não acorda um dia e destrói sua alma. Isso acontece gota por gota, cliques silenciosos, pensamentos não confrontados, desejos não confessados. E talvez, o pior de tudo, você se acostumou. Você aprendeu a conviver com a culpa, a misturá-la com a sua rotina, a se convencer de que ninguém precisa saber, que você controla, que um dia vai parar, e é por isso que ainda está preso. Mas aqui está a contradição. Você quer liberdade, mas tem medo de confessar. Você quer pureza, mas alimenta a mente com lixo. Você quer vitória, mas caminha diariamente na direção da derrota. Como pode o mesmo coração querer servir a Deus e se entregar à pornografia? Como pode o mesmo corpo que ora também se masturbar diante da tela? Como pode a mesma boca que louva também desejar secretamente o pecado? Você sente esse conflito? Você percebe que há uma guerra acontecendo dentro de você? Isso não é só biologia, não é só natural, é uma batalha espiritual, uma batalha pela sua alma. E enquanto você a ignora, ela te destrói em silêncio. A palavra de Deus não é vaga sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Mas confessar exige coragem. Requer quebrar o ciclo da negação, exige sair das sombras, admitir que sim, você caiu, que sim, você precisa de ajuda, que sim, a luxúria tem te vencido, mas não precisa vencer mais. Você não vai vencer escondido. Você não vai ser livre em silêncio. Você precisa encarar o que há dentro de você. Mas por que isso é tão difícil? Porque algo que todos enfrentam é tratado como segredo de cova. Porque, numa era tão sexualizada, ainda temos vergonha de falar disso. E mais, como chegamos aqui? Como fomos programados para cair tanto e tão fácil? Existe algo muito mais profundo por trás da luxúria, algo que a maioria nunca entendeu. E enquanto não enxergar a raiz oculta, continuará apenas cortando os galhos visíveis.
Por isso, essa guerra precisa ser exposta, sentida, nomeada. Você está pronto para descer até as camadas mais profundas da sua própria alma? Está preparado para descobrir por que a luxúria tem tanto poder sobre você? E a mais importante, está disposto a descobrir o caminho da libertação verdadeira? Porque essa batalha não é só sua. É de todo homem que já quis amar e foi escravizado pelo desejo. É de toda a alma que queria pureza, mas caiu em lama. É sua, mas não precisa terminar do mesmo jeito. A próxima sessão vai abrir uma ferida, mas também vai mostrar a origem da doença. E uma vez que você enxergar, nunca mais vai conseguir fingir que não sabe. Você já se perguntou por que a luxúria parece ser tão irresistível? Porque, mesmo depois de prometer que nunca mais vai cair, você volta ao mesmo ciclo, porque ela tem esse poder de dominar o corpo, confundir a mente e envergonhar a alma. A verdade é que a luxúria não é o problema em si, ela é o sintoma de algo mais profundo, uma dor que você não nomeou, um vazio que você tenta preencher sem saber o que está faltando. Carl Jung disse uma vez, a luxúria não é apenas o desejo por prazer sexual, é o desejo de se fundir com algo fora de si, porque dentro de si só existe o vazio. Você sente isso? A pornografia, a masturbação, o olhar cobiçoso, tudo isso são muletas para fugir de algo que você ainda não teve coragem de enfrentar, o buraco no seu coração. E esse buraco é antigo, é existencial, é espiritual. Desde o Éden, o homem se desconectou de Deus, e quando essa conexão foi quebrada, algo dentro de nós morreu. O que restou foi um eco de eternidade misturado com um desespero silencioso. Queremos ser completos, queremos sentir prazer, queremos ser aceitos, vistos, desejados, valorizados, mas buscamos tudo isso nos lugares errados, e a luxúria se disfarça de amor para nos enganar. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, enxergava o desejo sexual como uma ilusão da natureza. Ele dizia que quando desejamos alguém, na verdade, não estamos buscando prazer ou amor, mas a satisfação inconsciente da espécie. Você vira escravo de um impulso cego, mascarado de liberdade. E quando satisfaz esse impulso, o que vem depois? Vazio, vergonha. E o ciclo começa de novo. Você percebe? A luxúria é uma mentira existencial. Ela promete conexão, mas entrega isolamento. Ela promete liberdade, mas te transforma em escravo de si mesmo. O problema não é só que você vê pornografia, é que você foi treinado, condicionado, moldado desde cedo para achar que isso é normal. Vivemos em uma sociedade onde o corpo da mulher é produto, o sexo é entretenimento e o prazer é tratado como direito básico, mesmo que custe sua dignidade. Você cresceu com filmes onde o herói sempre fica com a garota, com músicas que celebram o adultério, a promiscuidade, a objetificação, com redes sociais onde cada story é um convite visual à comparação, à cobiça, ao desejo sem rosto. Sua mente foi invadida, sua sensibilidade foi anestesiada. E agora, quando tenta resistir, sente como se estivesse nadando contra uma corrente invisível. Mas essa corrente tem nome: condicionamento cultural. Jean-Paul Sartre escreveu: o inferno são os outros, mas o pior inferno é quando os outros moldaram tanto seu desejo que você nem sabe mais o que é você. Você acha que deseja aquela mulher com o corpo escultural, mas será que é você quem deseja? Ou é o algoritmo, o filme, o trauma, a ausência emocional da infância, o medo da solidão? Freud diria que seu comportamento atual é uma válvula de escape para tensões reprimidas. Talvez, por trás da sua luxúria, esteja o menino que não se sentia amado, que buscava aprovação e só encontrou rejeição. E agora, toda vez que vê um corpo nu, seu cérebro associa prazer com alívio. Alívio da dor, do abandono, da insignificância. E isso nos leva a um ponto mais fundo: identidade. Você já parou para pensar em quem você é quando ninguém está olhando?
quando a tela do celular está acesa, quando o quarto está trancado, quando o navegador está em aba anônima? Quem é você ali? Você é o mesmo que levanta a mão na igreja? O mesmo que canta no louvor? O mesmo que posta versículos? Ou existe um você secreto, moldado por feridas, traumas e desejos não resolvidos? Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente dos campos de concentração, escreveu: quando o homem não encontra um sentido para a sua existência, ele se entrega ao prazer. Você está tentando fugir do vazio através do prazer. Mas o prazer sem propósito é como beber água salgada com sede. Quanto mais consome, mais morre por dentro. A raiz da luxúria não está no seu corpo, mas na sua alma. Você não precisa apenas de autocontrole, precisa de cura, de identidade, de propósito, de reconexão com aquilo que realmente dá sentido à sua existência. E aqui entra algo que o mundo rejeita, mas que a Bíblia revela com brutal honestidade. Você é pecador. Mas isso não é uma sentença de condenação, é o início da libertação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. Confessar não é apenas dizer, eu errei. É arrancar a máscara. É encarar a realidade de que a luxúria não é um deslize ocasional. É um sintoma de uma alma faminta, de um espírito desconectado da fonte, de um coração que substituiu Deus por prazeres passageiros. Você precisa parar de lutar com as mãos e começar a lutar com a alma, parar de cortar os galhos e encarar a raiz. E a raiz está em você. Mas a cura também começa aí. Na próxima sessão, vamos abrir os olhos para as consequências invisíveis, como a luxúria, mesmo em segredo, tem moldado silenciosamente seus relacionamentos, sua visão do mundo, sua masculinidade, sua espiritualidade e até seu destino. Você está pronto? Você pensa que ninguém sabe, que é só entre você e a tela, que aquele clique não tem impacto real, que aquela masturbação rápida no fim da noite é um escape inofensivo, mas está enganado, mortalmente enganado. As consequências da luxúria são como o veneno, silenciosas, progressivas e fatais. Você não percebe, mas cada vez que se entrega, algo em você morre um pouco. Seu senso de valor, sua clareza mental, sua energia espiritual, sua capacidade de amar. Você pensa que está satisfazendo um desejo, mas na verdade está atrofiando sua alma. Primeira consequência invisível, a atrofia da masculinidade. Você acha que está aliviando o desejo, mas está se transformando em um homem mais fraco a cada vez. A pornografia destrói o instinto natural de conquista. Ela te transforma em um espectador passivo que consome o prazer, mas não constrói o valor. Homens de verdade dominam seus desejos, mas homens moldados pela luxúria são dominados por eles. Cada vez que você se masturba diante de uma imagem digital, está ensinando ao seu cérebro que o prazer vem sem esforço, que o prazer é instantâneo, que o corpo feminino é uma mercadoria. E pior, que você não precisa amadurecer para ter acesso a ele. Isso te enfraquece, te tira o espírito de disciplina, de luta, de foco. Você começa a se tornar lento, apático, anestesiado. Não consegue manter hábitos, nem ter iniciativa, nem tomar decisões com clareza. Você já percebeu isso? Já percebeu como sua mente fica nublada depois da queda? Como seu foco desaparece, como a sua energia despenca, como você se sente vazio, improdutivo e até mais frágil emocionalmente. Luxúria é uma sangria silenciosa de energia masculina. Ela não só te prende, ela te castra por dentro. Segunda consequência invisível, a distorção do amor. Você não consegue mais amar direito, não porque não quer, mas porque seu cérebro foi reprogramado. A pornografia treina seus olhos a ver pessoas como objetos. Você não vê mais a mulher como alma, como pessoa, como imagem e semelhança de Deus. Você vê curvas, partes, prazer
Isso destrói sua capacidade de amar profundamente, de se comprometer, de enxergar a beleza real. Você começa a projetar nos relacionamentos reais expectativas irreais. Deseja o corpo idealizado, a performance irreal, a excitação artificial. E quando a realidade aparece, com suas imperfeições, seus desafios, sua lentidão, você se frustra. Você troca o amor por dopamina. E dopamina não sustenta ninguém. Quantos relacionamentos você já sabotou por causa disso? Quantas vezes você ignorou uma mulher incrível porque ela não te excitava como os vídeos? Quantas vezes você fingiu romantismo, mas no fundo só queria preencher um buraco dentro de si? Isso não é amor, é consumo emocional, é vício afetivo. E quanto mais você se entrega, menos você sabe como se conectar de verdade. Menos você sabe como esperar, como sacrificar, como permanecer. Terceira consequência invisível: a fragmentação da identidade. A cada queda, você sente que é uma coisa na frente das pessoas e outra totalmente diferente quando está sozinho. Você começa a viver em divisão, duas vidas, dois personagens, o você que ora e o você que cai, e essa divisão te fragmenta, tira sua paz, tira sua segurança. Te faz carregar um sentimento contínuo de inadequação, como se você fosse uma farsa. Você começa a se esconder, a evitar a comunhão verdadeira, a se afastar da presença de Deus. Não porque ele se afastou, mas porque você está com vergonha de olhar nos olhos dele. Você sente isso? Aquela sensação de estar sujo por dentro, mesmo depois de pedir perdão? Isso acontece porque você ainda não foi até a raiz. Você tem tratado o pecado como escorregão, mas ele é um buraco. Quarta consequência invisível: a cegueira espiritual. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Mateus 5:8. Você quer ver Deus? Quer sentir sua presença? Quer ter discernimento, autoridade, sabedoria? Então entenda, a luxúria suja os olhos da alma. Você pode até ler a Bíblia, mas ela não vai mais queimar dentro de você. Você pode até cantar, mas a adoração não vai subir. Pode até pregar, e ainda assim estar morrendo por dentro. Porque o pecado oculto é como um vidro sujo entre você e o céu. Você ainda vê luz, mas tudo está embaçado. O Espírito Santo se entristece. Você sente secura, dureza, distância. E o pior, você começa a achar que é normal. Se acostuma com a frieza espiritual. Se convence que está tudo bem. E quando menos percebe, está morno, indiferente, morto. Quinta consequência invisível: a destruição da fé. Toda vez que você cai e se promete mudar, mas não muda, algo dentro de você começa a desacreditar. Não só em você, mas em Deus. Você começa a achar que não tem jeito, que não dá para ser livre, que é só questão de controlar, mas nunca vencer. E esse pensamento é uma semente do inferno, porque Jesus já venceu esse pecado. Mas você está tentando vencê-lo com suas forças, sem confessar, sem se encher da palavra, sem fugir com sabedoria, sem viver no Espírito, sem buscar prestação de contas. Você está tentando matar o pecado com estratégia humana, enquanto o inimigo ri da sua fraqueza. Não é que a libertação não existe, é que você ainda não se rendeu ao processo verdadeiro. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Você sente o peso agora? Percebe como a luxúria te custa mais do que imagina? Ela não só te prende, ela te apaga, lentamente, quase imperceptivelmente. Mas há um caminho de rebelião, uma forma de romper esse ciclo, de vencer de verdade. E é isso que vamos explorar na próxima sessão. A rebelião, como se libertar. Mas esteja avisado, essa libertação não virá por mágica. Ela exige uma revolução interna. Está pronto? Você não precisa mais viver acorrentado. Essa guerra interna entre o que você deseja e o que você odeia tem um fim.
mas não será encontrado nas promessas rasas de vídeos motivacionais, nem nos juramentos da meia-noite após a queda. Será encontrado no confronto com a verdade e na decisão radical de rebelar-se contra o seu velho eu, porque sim, vencer a luxúria é uma rebelião contra a cultura, contra a carne, contra o silêncio e, acima de tudo, contra a mentira que diz que você nunca vai mudar. Essa mentira morre agora, mas apenas se você aceitar essas 5 revoluções. 1. A revolução da confissão. Rasgue o silêncio. O primeiro passo para a liberdade é sair da escuridão. Enquanto você esconde, você alimenta. Enquanto você finge controle, o pecado te controla. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. Essa promessa não é um clichê, é um convite à cura. Confessar não é só contar a Deus o que ele já sabe. É concordar com ele, é abandonar o orgulho, é tirar o pecado do altar secreto da sua mente e colocá-lo na luz, onde ele perde o poder. E mais, Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados. Você precisa de alguém maduro, alguém que te leve a sério, alguém com quem você possa abrir o jogo, sem máscara, sem disfarce, sem desculpas. Isolamento é o oxigênio da luxúria. Comunhão é a asfixia do pecado. É hora de parar de fingir. 2. A revolução da mente. Purifique seu pensamento. Você não pode viver livre alimentando o inimigo. A sua mente é um campo de batalha. E tudo o que entra pela sua visão, audição e imaginação se torna munição para a guerra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119:9. Se você continua assistindo séries cheias de sensualidade, se você segue perfis que provocam sua carne, se você escuta músicas que glorificam a imoralidade, então pare de fingir que quer ser livre, porque você está regando o que deveria estar morrendo. Substitua o lixo pela palavra. Substitua a tentação pela oração. Substitua a fantasia pelo temor. Decore versículos, medite neles, grave-os em sua alma. Quando o pensamento vier, a palavra será sua espada. E aqui vai um segredo. O problema não é que você pensa demais em sexo, é que você pensa pouco em Deus. 3. A revolução da fuga. Não negocie com a tentação. A Bíblia é clara, fugir da impureza. 1 Coríntios 6,18. Ela não diz resista, diz foge, porque a luxúria não é vencida com argumento, é vencida com distância. Você precisa fazer cortes radicais, bloqueadores de conteúdo, rotinas blindadas, decisões frias e conscientes como sair de grupos de WhatsApp que te tentam, bloquear perfis no Instagram, parar de ver séries e filmes sensuais, ter horário fixo para desligar o celular, evitar ficar sozinho no quarto à noite. Parece extremo? Jesus também foi. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Mateus 5,29. Liberdade custa, e você precisa estar disposto a pagar o preço. 4. A revolução do espírito. Seja cheio de algo maior. Você não vence o pecado apenas dizendo não. Você vence preenchendo o vazio com algo infinitamente mais forte, o Espírito Santo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O que isso significa? Significa uma vida de rendição diária, de intimidade, de sensibilidade, de cultivar a presença de Deus até que ela se torne mais doce que qualquer prazer carnal. Ore, jejue, louve, adore, não por obrigação, mas por fome. Deixe o Espírito guiar seus passos, seus desejos, seus olhos, sua mente. Um coração cheio do Espírito não tem espaço para o lixo da luxúria. 5. A revolução da comunidade. Seja discipulado, seja vigiado. Homens caem sozinhos, homens crescem em comunhão. Você precisa de um grupo, precisa de irmãos, precisa de prestação de contas. Isso é mais que estratégia, é proteção.
A confissão é o início, mas a caminhada requer acompanhamento. Você precisa de alguém que pergunte: caiu essa semana? O que alimentou sua tentação? Como você reagiu? A prestação de contas não é humilhação, é blindagem espiritual. E a cura vem quando a verdade encontra espaço para crescer. Agora me escute com atenção. Você não foi chamado para viver uma vida cativa. Você é filho, você é templo, você é casa de Deus e não caverna de desejos ocultos. Você pode ser livre. E mais do que isso, você pode ser um homem cheio de pureza, clareza e propósito, mas precisa escolher, precisa se levantar, precisa se rebelar contra o ciclo, porque se você não se rebelar contra a luxúria, ela vai continuar governando sua história, e o preço será alto demais. A boa notícia: a liberdade é real, o espírito está pronto, e o Pai já preparou um novo caminho, mas você vai precisar deixar o velho você morrer. Na última sessão, revelaremos a verdade final, o insight mais profundo e transformador sobre essa batalha e sobre quem você realmente é. Está pronto para a última libertação? Você passou anos achando que era fraco, que era apenas um escravo do desejo, que a luxúria fazia parte de quem você é, algo colado à sua natureza, impossível de separar. Mas a verdade mais poderosa que você precisa ouvir hoje é esta: você não é seu pecado. Leia de novo, sinta o peso. Você não é seu pecado. Você não é suas quedas, seus pensamentos impuros, seus cliques secretos, sua fraqueza diante da tentação. Você é alguém que foi comprado, resgatado, chamado por nome. Você é casa de Deus, mesmo quando age como um porão escuro. Você apenas se esqueceu disso. A luxúria te enganou, fez você acreditar que sua identidade está naquilo que você sente e não em quem te criou. Mas agora chegou o momento de voltar. Voltar para onde? Para a cruz. Porque ali, naquela cruz sangrenta, suja, brutal, alguém já levou a vergonha que hoje você sente. Alguém já pagou pelas quedas que você continua se punindo. Alguém já rasgou o véu que você insiste em reconstruir com medo, com silêncio, com culpa. Você não precisa mais carregar esse fardo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma. Não um pouco. Não quando você melhorar. Não se você não cair por 30 dias. Nenhuma. Você foi perdoado mesmo antes de confessar. Você foi amado mesmo antes de entender. Você foi chamado mesmo antes de mudar. E agora ele te chama de volta. Não para performance. Não para religião, mas para intimidade. Luxúria é a ausência de intimidade com Deus, não no sentido místico, mas real, profundo, bruto, honesto. Quando você se aproxima dele, a poeira da alma começa a assentar. O desejo muda de forma. O prazer se torna outra coisa. Não mais orgasmo, mas presença. Você começa a ver o corpo humano como sagrado, o toque como aliança, o sexo como ato espiritual. Não um alívio desesperado, mas uma celebração do amor verdadeiro. Essa é a revolução final, a redenção do seu desejo. Porque Deus não quer que você viva sem desejo. Ele quer restaurar o seu desejo, purificar, reorientar, preencher. E isso acontece quando você entende que a resposta para sua fome não é se punir, nem se esconder, é se render. Rendição não é fraqueza. É força no lugar certo. É parar de lutar sozinho e deixar que o Espírito lute por você. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Imagine isso agora. Você acorda e sua mente não está mais nublada. Você olha para uma mulher e não sente culpa. Você ora e sente o céu aberto. Você canta e a adoração é leve. Você sente a paz de quem foi perdoado. Você anda com dignidade, com clareza, com autoridade espiritual. Esse é o homem que Deus está formando em você, e tudo começa com uma decisão de morrer para o velho eu, para o vício, para o esconderijo, para o silêncio, para o ciclo e viver.
Viver com a consciência de que você foi feito para algo muito maior que prazer momentâneo. Você foi feito para carregar a glória de Deus. Foi feito para liderar, para amar com pureza, para inspirar outros homens. Você foi feito para ser inteiro, não dividido. E agora, diante de tudo isso, a pergunta que resta não é: será que consigo? Mas sim, até quando vou viver como se fosse prisioneiro de algo que já foi vencido? A luxúria não tem mais domínio sobre você. A não ser que você entregue de volta o trono que já foi tomado. Você pode sair dessa, não por mérito, mas por graça, não por força, mas por fé. Então levante, confesse, ore, se alimente da palavra, fuja do que te puxa para trás, viva no Espírito, seja discipulado. E lembre-se, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele começou, ele vai terminar, e entre o início e o fim, ele te sustenta. Conclusão cinematográfica. A cena final da sua vida não será você derrotado no escuro. Será você de pé, limpo, restaurado, olhando para trás com lágrimas nos olhos e dizendo: eu achei que era o fim, mas foi só o começo da minha liberdade. A luxúria te prometeu prazer, mas te leva à morte eterna. Mas Deus te oferece uma vida cheia de lutas, porém com uma vida eterna para se viver. Escolha.